Olá a todos, meu nome é Ariane da Silva Pereira, sou do segundo ano Q de Martinésia e vou falar um pouco hoje sobre a concepção místico-religiosa de saúde. A concepção místico-religiosa de saúde. Através da história da humanidade, a saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá também de valores individuais, dependerá das concepções científicas, religiosas e filosóficas. E também aquilo que é considerado doença varia muito. Por exemplo, houve uma época em que o desejo de fuga dos escravos era considerado uma doença, que era a drapetomia. Desde muito tempo, a humanidade se empenha para enfrentar e entender as doenças, sobretudo as transmissíveis, de várias formas diferentes. Povos primitivos. Na antiguidade, as concepções de saúde eram ligadas à natureza e à convivência em grupo. Os equilíbrios e desequilíbrios da natureza e de seus deuses eram condições para que os povos tivessem sobrevivência e saúde. Para as sociedades primitivas, a doença era considerada maldições feitas pelos deuses, algo misterioso introduzido dentro do corpo das pessoas, ou então poderia ser uma obra de feitiçaria. Os cuidados com a saúde nessa época era basicamente para ter sobrevivência e desenvolver a sociedade daquela época. Egípcios antigos. Já os egípcios antigos acreditavam que estar saudáveis era o estado natural do ser humano. E as alterações ocorridas no corpo tinham a ver com as alterações ocorridas no rio Nilo, que era considerado um rio sagrado para eles, porque eles acreditavam que os deuses usavam o rio como meio de transporte. Antigos hebreus. Para os antigos hebreus, a doença não era necessariamente devida à ação de demônios ou maus espíritos, mas representava um sinal de punição divina diante dos pecados da humanidade. Eles acreditavam que os pais de crianças que nasciam com alguma deficiência visual ou física, eles acreditavam que os pais dessas crianças eram pecadores e que as crianças nasciam daquela forma para pagar pelos pecados dos pais. Além disso, também, a lepra, que foi uma doença que fez parte do dia a dia dos hebreus, ela era considerada uma maldição divina. Então, as pessoas que tinham lepra nessa época eram consideradas impuras, sujas. Então, elas, por isso e também para evitar o contágio com outras pessoas. Então, as pessoas que tinham lepra eram separadas do restante da população e mandadas para um local separado da cidade. Xamã. Em outras culturas também havia o xamã, que era um feiticeiro, um curandeiro da tribo. Ele, em rituais, ele se encarregava de expulsar os maus espíritos que se apoderavam da pessoa, que isso causava doença para eles. A epidemia de Atenas, 430 a 428 a.C. A epidemia de Atenas ocorreu entre os anos de 430 e 428. Nessa época, a cidade estava meio que em guerra, então houve uma grande aglomeração de pessoas e essa aglomeração fez com que a praga se disseminasse muito rápido entre a população. Essa doença levou mais ou menos cerca de 25% ou 35% da população local daquela época. E somente no início do século XXI foi que descobriram a possível causa dessa doença, já que em algumas múmias dessa época foram encontrados resquícios da salmonela, que é a bactéria causadora da febre tifoide. Então essa possivelmente foi a doença que causou essa epidemia nessa época. Gregos antigos. A medicina grega representa uma importante alteração na maneira de encarar as doenças. Apesar dos gregos terem seus deuses ligados à saúde, à cura e tudo mais, eles não acreditavam que a saúde, que a cura de doenças eram obtidas justamente por causa de rituais. Eles acreditavam que eram obtidas pelo uso de plantas e de métodos naturais, ou apenas por procedimentos ritualísticos. Esta visão religiosa antecipa a entrada de uma figura muito importante
Hipócrates, que é considerado o pai da medicina ocidental. Ele procurava explicação das doenças no mundo que os cercava, e não nos caprichos dos deuses. Ensinava que o método para era observar cuidadosamente cada paciente e registrar os sintomas dessa doença. Desse modo, organizou uma forma que mostrava como o paciente poderia ser curado. A concepção místico-religiosa nos dias atuais. Ainda hoje, nos dias atuais, ainda é possível vermos um pouco dessa concepção. Apesar dos conceitos diferentes de saúde e doença atualmente e dos avanços da medicina, a gente encontra ainda requisitos disso. O conceito moderno de saúde passou por muitas alterações ao longo do tempo, mas antigamente ter saúde significava apenas a ausência de doenças. Mas ao longo do tempo se percebeu que não apresentar nenhuma doença física aparente não significava ter saúde. Em 1946, a OMS definiu que a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas como a ausência de doenças ou enfermidade. Assim, permaneceu por muito tempo. E hoje em dia, a OMS já atualizou seu conceito de saúde e de entendimento geral que uma boa saúde é constituída por diversos fatores, ter acesso a um serviço de prevenção e assistências médicas de qualidade e também ter um padrão financeiro que proporciona qualidade de vida, educação e vida social adequada. Mas também contar com reservas naturais, qualidade, água potável, ar com baixos índices de poluição e também trabalho em condições adequadas e segurança. O direito à saúde encontra-se assim, estampado em tratados que versam sobre os direitos humanos, a saúde e os demais direitos que se encontram, se tratados semelhantes foram elevados ao nível internacional e universal após o acontecimento da Segunda Guerra Mundial, onde houve flagrante desrespeito aos direitos humanos. Como funciona o acesso à saúde em alguns países? Reino Unido. Em 2014, declarado que o NHS na Inglaterra é o sistema público da saúde mais impressionante quando comparado com outros 10 países europeus e norte-americanos. Funciona de forma gratuita para todos que vivem legalmente na Inglaterra, sendo apontados também como um dos mais completos. O financiamento desse sistema é misto, assim como a maioria dos sistemas de saúde na Europa. Sendo assim, há financiamento por parte dos estados, também é por parte da população que realiza a sua contribuição por meio dos impostos. Japão. Japão está no topo do ranking de sistemas de saúde bem eficientes do mundo. No Japão, as pessoas pagam convênio por meio de impostos e taxas. Mesmo assim, a renda japonesa é considerada acessível, eficiente e muito bem equipada, com aparelhos de última geração. Geralmente, o atendimento médico para qualquer pessoa, inclusive pessoas moradoras de rua. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma opção gratuita não está disponível. O cidadão dos Estados Unidos deve recorrer a um plano de saúde privado. Caso precise de qualquer atendimento médico, outros problemas que existem no país é que não basta possuir dinheiro para ganhar o plano. Em muitos casos, os seguros são negados com base em uma lista de restrições. Brasil. Cada um dos 200 milhões de brasileiros tem direito a atendimento gratuito em um hospital de saúde. Porém, nem sempre foi assim. Por insistência das grandes indústrias, em 1977 foi criado o INAMPS, Instituto
Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. A assistência à saúde desenvolvida por ele beneficia apenas os trabalhadores com carteiras assinadas. A ideia por trás disso era para que seus trabalhadores pudessem trabalhar mais rápido caso adoeçam. Considerado hoje um dos, se não o maior sistema público de saúde do mundo, o SUS foi criado em 1990 e desde então ele tem uma luta, um esforço diariamente para proporcionar e garantir o direito da saúde à população como dever do Estado. O SUS tem como garantia e possibilidade que todos tomem vacina gratuitamente, criou um dos melhores programas contra HIV e AIDS do mundo. O Brasil, graças ao SUS, tem o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo. Com o SUS temos hemocentros, que são instituições que realizam atividades de hemoterapia, que podem ser públicas ou privadas, centros de atenção psicossocial, que tratam de problemas psicológicos, serviços de urgência, que é o SAMU, estratégias de saúde da família, que é uma instituição que busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos assuntos que colocam a saúde em risco, como a falta de atividades físicas e a má alimentação. Mais de 77% da população brasileira usa o Sistema Único de Saúde, mais conhecido como SUS. O SUS vem ajudando milhares de brasileiros a ter acesso a consultas, tratamentos e medicamentos. Quem olha de longe parece ser perfeito, mas não é bem assim. O SUS ajuda milhares de pessoas e sem esse sistema a pandemia no nosso país seria pior. Consequentemente, teríamos mais mortes. Mas em teoria poderia funcionar melhor do que nos dias atuais. Porém, ele não tem apoio ou ajuda dos gestores do Estado, além de não estar pronto. Assim, gerando exclusão de parte da população que depende do Sistema Único de Saúde, de ter o necessário para tratar doenças e cuidar da sua saúde. De acordo com o economista Paulo Fieldman, a administração do sistema público é uma tragédia. Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios, em 2018, calculou a perda de 40 mil leitos hospitalares nos últimos 10 anos, sendo 23 mil na rede pública. Falta de equipamentos e de profissionais são motivos comuns para o fechamento dos leitos, necessários para uma estadia digna nos hospitais. Durante a pandemia do Covid-19, vimos bem a falta que um leito faz. A falta de profissionais não é um problema relacionado ao número de pessoas, mas sim de uma má distribuição delas. Grande parte dos profissionais estão aglomerados em grandes regiões, enquanto existem cidades que não têm nem um médico para cada 1.000 habitantes. Na pandemia, ficou evidente que o Brasil gasta pouco e investe mal em saúde pública. Essa falta de investimento reflete na falta de medicamentos e equipamentos, além de indicadores sanitários ruins e más condições de trabalho. A exclusão da qual estamos falando é das milhares de pessoas que ficam anos em fila de espera por conta do mau gerenciamento do SUS e acabam tendo suas doenças agravadas, fazendo assim o tratamento ficar ainda mais complicado ou perdendo suas vidas. Como confiar em um sistema em que você precisa ter sorte para ter um bom atendimento e um tratamento adequado? Precisamos refletir e falar mais sobre a saúde pública no Brasil, apoiar o SUS e exigir uma melhora no sistema de organização e gerenciamento para que futuramente possamos desfrutar melhor do que é um direito nosso, direito à saúde. Defenda o SUS precisa passar a ser mais do que apenas uma frase nas redes sociais.